Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Nós vamos agora nos expor ao poder e à luz que a tua palavra é. Pai, minha oração é para que o teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós. Que não hajam distrações, que não hajam confusões, mas apenas o teu Espírito agindo aqui. Em nome de Jesus, a tua palavra é tão poderosa. A tua palavra é fiel. A tua palavra é tão clara. Tu és um Deus acessível. Pai, nesta hora eu te peço, fala conosco. Se revele a nós. Passeie em nosso meio. O Senhor sabe o que cada um de nós aqui precisa. E pedimos ao Senhor, fala conosco. A sua voz é inconfundível. É como o som de muitas águas. E nesta noite nós queremos a tua voz e nenhuma outra. O agir do teu Espírito Santo e de mais ninguém. O poder da tua palavra que trouxe vida, que trouxe à existência coisas que não existiam. O poder da tua palavra que fez todas as coisas está aqui entre nós e nós cremos nisso. A tua palavra é a verdade. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero meditar com vocês um pouco sobre uma palavra, uma frase que fica ecoando no meu coração já há algumas semanas. E já é logo o título da mensagem, que é uma fé diluída. Uma fé diluída. Eu acho que só com o tema você já pode ter as suas conclusões. O que é uma fé diluída? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus diz: ora, sem fé é difícil agradar a Deus. É isso? Sem fé não é muito fácil agradar a Deus. É isso? O que o texto diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Esse texto está falando para nós que não tem como se relacionar com Deus sem fé. A base do relacionamento, a essência do relacionamento nosso com Deus é através da fé. A fé é a base essencial para eu me relacionar com Deus. Um Deus que é relacionável. Um Deus que antes da criação de todas as coisas tinha uma relação perfeita consigo mesmo, né? A Trindade perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Deus tinha um relacionamento tão bom e tão perfeito consigo mesmo que Ele decide criar homem e mulher para então se relacionar com Ele. E através desse relacionamento nós não só experimentássemos a glória de Deus, como também revelássemos a sua glória. E o texto de Hebreus está dizendo que se eu não tenho fé, eu não posso agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não posso me relacionar com Deus corretamente. Então a fé é a base essencial para o meu relacionamento com Deus. Eu estou me relacionando com um Deus que eu não vejo, porque Ele é invisível. Um Deus que eu não sinto nada no meu corpo físico, embora em alguns momentos você sente um arrepio, um negócio diferente, né? Mas não é sempre? Não. Então eu estou lidando com um Deus que eu não vejo e que muitos de nós não também ouvimos audivelmente com os nossos ouvidos, orelha. Não, a gente não ouve, a gente ouve no Espírito, a gente recebe uma comunicação no nosso interior. Então qual que é a base desse relacionamento com alguém que eu não vejo? A fé. A fé. Por isso que em Hebreus 11:1, se você só voltar alguns versículos, versículo 1, a palavra de Deus vai definir o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento. Fé é uma certeza. Repita comigo: fé é certeza. Isso. Fé é uma convicção
plena. É o firme fundamento do que a gente vê. Não, do que a gente não está vendo, mas a gente espera. Então, a base do cristianismo é a fé. E é por isso que os cristãos são chamados de fiéis. Nós vamos ver que a origem da palavra fé, no original, no hebraico, no grego, nós temos uma palavra que também traz origem à palavra fidelidade. Até mesmo na língua portuguesa, no latim, a gente tem a mesma origem para as duas palavras, fé e fidelidade. Então, os cristãos, eles são chamados fiéis. Porque esse relacionamento com Deus vem através da fé. No dicionário português, fé fala de uma confiança absoluta. Fala de crédito. Ou seja, a fé é uma certeza naquilo que eu não estou vendo, em alguém que eu não estou vendo pessoalmente, mas eu tenho a plena certeza e convicção de que eu posso me relacionar com esse Deus através da sua palavra. O que é que gera fé no nosso coração? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouço a palavra de Deus, mais fé é gerado dentro de mim. Quanto menos ouço a palavra de Deus, quanto menos relaciono com a palavra de Deus, menos fé está sendo produzida em mim. A incredulidade, meus irmãos, também vem pelo ouvir. Quando a gente ouve muita coisa. Você quer ver um lugar bom para a incredulidade vir? É sala de espera de consultório médico. Você vai ouvindo a história das pessoas, você vai ficando cada vez mais com medo daquilo que você está vivendo, não é? O que vai gerando? Incredulidade. Mas quando eu ouço a palavra de Deus que me fala sobre quem Ele é, eu posso crer e descansar no caráter imutável de Deus. Então a fé é uma certeza. Agora, por que eu vou falar com vocês sobre uma fé diluída? Porque eu percebo, meus irmãos, que a nossa geração tem vivido isso, infelizmente. A sensação é que eu tenho que a nossa fé, ela está sendo diluída em algumas coisas. Ela está sendo misturada com algumas coisas. Então ela deixa de ser uma fé genuína. E o que é diluir, gente? Diluir é misturar, né? Com água ou algum outro fluido. Quando a gente vai diluir alguma coisa, a gente vai reduzir a sua concentração. Por exemplo, as irmãs, quando a gente vai passar um pano no chão, a gente pega um desinfetante ou aquela essência, né? Eu gosto muito da essência. A gente mistura na água para diluir. Aquilo que estava muito concentrado vai ser diluído. Quando a gente vai fazer aquele suco tangue, sangue de Jesus tem poder, né? Que aquele negócio é a infecção de urina no saquinho, né? A gente vai, o que a gente faz? Aquele negócio vem concentrado, com corante, com sabor, com aquele monte de coisa, nada natural. Aí a gente bota na água e mistura, a gente aumenta o volume e enfraquece aquilo que está muito concentrado. E aí a gente pode beber o suco. Então a diluição é essa mistura, é adicionar um solvente, né, a um solúvel, sem modificar a quantidade do soluto. O que é isso? Eu não sou formada em química, mas meu pai é. O que eu aprendi? Que a mistura de um solvente e um solúvel, se eu ponho algo que eu posso diluir em algo que vai diluir, tipo assim, se eu coloco sal na água, se eu coloco açúcar na água, o resultado dessa mistura se chama solução. Então, assim, em química, aqui mais ou menos, tá? Um solvente mais um solúvel, um soluto é igual a uma solução. Um solvente e um soluto é uma solução. Então, coisas que eu posso misturar, essa mistura tem um nome. E o nome é solução. A gente tem uma tendência a desejar soluções. A humanidade está procurando solução. E gosto de pensar que a fé diluída, como eu estou dizendo aqui, ela é uma tentativa de customizarmos a nossa fé em Cristo. É uma tentativa de adaptar a nossa fé em Cristo ao nosso estilo de vida, ao jeito que a gente acha que a gente tem que viver. E é o que é mais confortável para nós. E aí a gente acha que isso é a solução.
A gente tem isso desde o início. A humanidade vem tentando desde o início solucionar problemas que causou. Você lembra comigo que lá no Éden, Gênesis 1, Gênesis 2, havia um ambiente perfeito para que o homem se relacionasse com Deus de uma forma muito íntima e verdadeira. E Deus disse sim para o homem, muitos sims, mas apenas um não. Você não vai comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O resto você pode comer. E a gente sabe que o homem, ele escolhe comer desse fruto. E quando ele come desse fruto, Deus disse assim, ó, o dia que você comer, certamente você vai morrer. A morte que aconteceu ali, gente, foi uma morte espiritual. É a primeira morte que a gente viveu. Porque morremos espiritualmente, nós vamos morrer fisicamente. Por que as pessoas morrem? Porque primeiro veio morte espiritual. Essa morte que aconteceu lá no Éden, quando o homem comeu e viu que tem uma coisa errada aqui, né? Eles sempre estavam nus, sempre estiveram nus, mas naquele momento eles tiveram consciência da nudez e tiveram vergonha. E aí o que eles fizeram? Eles inventaram qualquer coisa para solucionar esse problema que eles causaram. Eles pegaram uma folha de figueira e fizeram uma roupa. Então eles buscam qualquer coisa para resolver, para dar solução para esse problema que eles causaram. E às vezes, a gente faz isso com a nossa fé. A gente quer usar a nossa fé como uma solução. Então a gente dá uma pitada eu preciso estar confortável, eu preciso ser feliz, mas Deus quer a minha felicidade. Então, mesmo que o que eu esteja desejando fazer não esteja muito certo biblicamente, mas Deus quer que eu seja feliz, então está tudo bem. E a gente vai misturando, fazendo adaptações, e achamos que Deus está concordando com aquilo, porque aquilo nos deixou satisfeito. E aí nós vemos o homem e a mulher, talvez achando que estava lindo, maravilhoso, né? Ali com as suas roupitas que acabaram de fazer. E na viração do dia, a Bíblia fala que Deus veio no jardim para ver o homem, porque todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o homem e a mulher. Ontem eu ouvi uma coisa muito linda que disse, uma pastora disse, por que você acha que você é tão apaixonado pelo pôr do sol? Quem aqui é apaixonado pelo pôr do sol? É porque é nesse momento que Deus vinha visitar o homem. É um cenário perfeito. Por que mexe com a gente o pôr do sol? Porque é o momento em que Deus vem se relacionar com a gente. Por que para quem está doente numa depressão, numa ansiedade, a viração do dia é o pior momento? É o momento de mais angústia. Porque é nesse momento em que nós precisamos nos encontrar com o nosso Criador. E Deus vem visitar e eles estão tentando dar uma solução ao problema que eles causaram. Pegaram as folhas, fizeram roupas e Deus aparece e faz uma pergunta. E aí, o que aconteceu? E o homem vai pondo culpa na mulher, a mulher na serpente, enfim, ninguém assume a culpa. Então, o que Deus vai fazer? Era necessário algo muito maior do que simplesmente folhas de figueira para se cobrir. Então Deus olha e fala, isso aqui é muito superficial, essa solução que você arrumou é muito superficial. É por isso que Deus vai e sacrifica um animal. É por isso que o sangue do animal é derramado. A palavra de Deus diz que ele usa a pele do animal para fazer roupas para o homem. E depois que faz roupas para o homem, Deus começa a dizer para o homem toda a verdade que vai acontecer com ele por causa da morte. Deus vai falar sobre a serpente, Deus vai falar sobre Eva, Deus vai falar sobre Adão, Deus vai falar sobre a terra. O que Deus fala? A verdade. Sabe por quê? Porque a humanidade não precisa de solução, a humanidade precisa da verdade. Então Deus não vem ali modificar alguma coisa, mas Ele vai falar a verdade. Olha, maldita é a terra agora. Agora, Eva, você vai ter dor para ter filho. Adão, você vai suar muito. A terra vai produzir espinho. Agora, serpente.
Você vai rastejar sobre o seu corpo. E ele vai narrando em Gênesis 3:15. Depois você pode olhar. Deus está contando toda a verdade. Porque o que a humanidade precisa é da verdade. Então, por isso que Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não vem dizendo: eu sou a solução para os seus problemas, mas eu sou a verdade sobre você. Qual verdade? Você está perdido. Mas você está sendo encontrado pelo meu amor. Então a gente vai perceber que a palavra também nos fala sobre a verdade. Ela diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta o homem é a verdade. E é por isso que, se nós buscarmos soluções para os nossos problemas, a gente vai encontrar vários caminhos. Várias coisinhas que a gente pode fazer, tentando solucionar. O que a gente precisa estar buscando? A verdade. Ainda que ela seja doída, mas a verdade. Ainda que ela seja difícil de compreender, de ouvir, eu preciso da verdade. Uma fé diluída, gente, é essa fé que foi contaminada, é essa fé que não é mais pura. A gente dá um jeitinho, vamos misturar aqui um pouquinho de fé com um pouquinho de humanismo, com um pouquinho, né, de capitalismo. Vamos misturar a nossa fé, vamos dar um jeitinho, porque é assim que eu acho que eu tenho que viver o Evangelho. E essa fé diluída vai alimentando a próxima geração que está olhando para nós e aprendendo com a gente de que o Evangelho não precisa ser levado tão a sério. Será que nós estamos vivendo uma fé diluída? Ou será que a nossa fé ela é genuína, concentrada, sólida, firme? Porque, como ouvi muito esse final de semana e hoje de manhã aqui na igreja também, nunca na história do Brasil nós fomos um número tão grande de evangélicos. Mas nunca na história do Brasil houve tanta corrupção e desigualdade. Será que essa massa de cristãos, de evangélicos no Brasil, está vivendo uma fé genuína ou diluída? Qual é o problema da fé diluída? Ela não é operante. Ela não produz resultados. Uma fé diluída vai me levar a buscar somente soluções para o meu problema hoje. Solução para a minha conta hoje. Solução para a enfermidade que eu estou hoje. Mas não vai buscar a verdade. E eu quero mostrar para vocês alguns momentos que a gente dilui a fé. O primeiro deles é quando as nossas ações não são correspondentes à fé que nós professamos. Quando as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos não têm a ver, não são coerentes com a fé que a gente diz ter. Quando nós servimos a um Deus que é verdadeiro, um Deus que tem compromisso com a verdade, mas da nossa boca só sai mentira. Quando as nossas vestes não tem nada a ver com a fé que a gente professa em Deus. Quando a nossa linguagem não tem nada a ver com a linguagem de um cristão, eu só posso concluir, eu estou diluindo a minha fé. Eu estou adaptando a minha fé à moda, ao meu bem-estar, à minha capacidade de me safar de algumas situações. E essas ações não são correspondentes à nossa fé. Quando nós temos comportamentos corruptos que não tem nada a ver com a fé que nós dizemos ter. Gente, eu não estou falando de perfeição aqui. Porque nenhum de nós vai ser perfeito, mas eu estou falando de arrependimento. Quanto há de esforço em nós? Quanto há de disposição? Quanta energia a gente gasta tentando mudar? Quanto há de disposição em nós para ser diferente, para usar uma linguagem diferente, para usar uma roupa diferente, para não ser corrupto, para não ser mentiroso?
Quanto de nós, qual é o tamanho da intenção do nosso coração em viver de fato uma transformação? Quanto nojo pelo pecado existe em nós? Quanta tolerância pelo pecado existe em nós? Porque nós servimos um Deus que nós acabamos de cantar, que Ele é santo. Quanto dessa santidade há em nós? Eu não digo em perfeição, mas em arrependimento e desejo de mudança. Mas a gente olha aí fora e vê pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Mas o comportamento, a linguagem, a fala não tem nada a ver com o evangelho. Isso é uma fé diluída. Abre sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com todas as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você diz que crê em Deus? Ah, ótimo, até os demônios creem. Até Satanás acredita em Deus e estremece, inclusive. Mas não tem obras, que obras? Não tem uma ação correspondente à fé que professa. O diabo acredita em Deus, mas o diabo, ele serve a Deus, ele ama a Deus, ele obedece a Deus. Quando a gente fala de fé e obras, eu quero que você ouça obras aqui como ação correspondente. Uma ação que corresponde à fé que eu estou dizendo. A fé sem obras é morta. Uma das ações correspondentes à fé que nós professamos é a fidelidade. A fidelidade. Porque uma pessoa que diz que tem fé em Deus, ela deve expressar essa fé em fidelidade a esse Deus. E o texto está dizendo que a fé sem obras é morta. Gente, morte não é inexistência. Uma pessoa morta não é uma pessoa que nunca existiu. Ela existiu, mas ela está morta. Então, quando eu falo de morte, quando a Bíblia está falando de morte, não está falando de inexistência, está falando de inoperância. Uma pessoa que diz que tem fé em Cristo Jesus, mas não tem atitudes, não tem comportamento que corresponde a essa fé que ela está dizendo que tem, essa fé é inoperante. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? É inoperante. Não produz, não traz resultado algum. Essa pessoa não consegue viver pela fé. Ela não consegue andar pela fé, agir pela fé. Por quê? Porque essa fé está morta. Não quer dizer que não tem fé, mas ela é inoperante. Eu posso dizer que essa fé está diluída. E essa pessoa está enganada. A palavra, como eu disse para vocês, a palavra original para fé também é a palavra que fala sobre fidelidade.
E a verdadeira fé, ela traz manifestação de compromisso com Jesus. Então, se eu digo que eu creio em Jesus, eu preciso manifestar isso em fidelidade a Jesus. Quanto de fidelidade em nós existe? A falta de fidelidade a Deus pode ser uma ameaça à minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então, se eu sou alguém que diz que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê no Espírito Santo, mas eu não consigo ser fiel a esse Deus, eu não consigo obedecer a esse Deus, eu quero discutir com Deus, porque algumas coisas que Ele colocou naquele livro eu não concordo, eu não estou manifestando fidelidade. Então eu vou questionar minha fé. Que tipo de fé? A fé é uma convicção, uma certeza, uma convicção plena. Então, o reino de Deus, gente, ele não funciona sem compromisso. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Uma vida de fé e de fidelidade a Deus é uma vida de compromisso com o reino de Deus. Então, quando as nossas ações não correspondem à fé que nós professamos, nós falamos que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Jesus, que Jesus é o nosso Senhor, mas a gente sequer pergunta para Ele se nós podemos ou não fazer, se a nossa vida está agradando ou não a Ele. Eu vou questionar se essa fé que eu estou vivendo, ela não está diluída em alguma coisa. Talvez em mim mesma, nos meus próprios desejos. Segundo momento que a gente dilui a fé, é quando a gente usa a nossa fé apenas como ferramenta para alcançar benefício próprio. Quando nós usamos a nossa fé para alcançar benefício próprio, é uma ferramenta, sabe? A gente começa a querer exercitar a fé para comprar a casa, para trocar o carro, para receber a promoção no emprego. A gente usa a fé para cura, a gente usa a fé para expulsar demônio, a gente usa a fé para prosperar. Mas a gente não usa a fé para a mudança do nosso caráter. Quando toca no nosso caráter, a gente fala assim, ai, eu nasci assim. Ai, na frente em casa todo mundo é assim. É a mesma fé. A mesma fé que eu uso para expulsar um demônio é a fé que eu uso para mudar o meu caráter, para ser mais parecida com Jesus. Amém? E a fé para perdoar? Eu não consigo. Então os discípulos falaram, né? Quando Jesus falou dos 70 vezes 7, perdão. E aí Jesus falou, e os discípulos falaram assim, o Senhor aumenta a nossa fé. E a fé para perdoar? Porque perdão não é sentimento. Perdão é um mandamento, é uma ordem. O perdão, ele condiciona o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque ele fala, se vocês perdoarem. Jesus falou, se vocês perdoarem os que te ofendem, o seu Pai Celestial vai te perdoar também. Se você não perdoar, o seu Pai não te perdoa. Simples assim. A falta de perdão interrompe o fluxo de graça entre nós e o nosso Deus. Será que a gente tem fé para isso? Ou a nossa fé é usada só para a realização dos nossos desejos? Nós diluímos a nossa fidelidade a Deus de acordo com o cumprimento das nossas vontades. Então se Deus fizer, eu obedeço. Mas se Deus não faz do jeito que eu estou pedindo, estou nem aí. Se Deus me atender, sabe aquela tal da promessa? Olha, se Deus fizer isso, eu vou subir a escada da igreja matriz de joelho. E se ele não fizer? Você continua sendo fiel a Deus? Você sabe que a gente às vezes faz isso? A gente traz essa cultura. Quando Deus faz, a gente está aqui celebrando, né? A gente levanta as mãos para os céus, a gente se alegra. Mas quando Deus não faz, a gente para de congregar, de servir, de adorar. Está condicionado. A gente não está, a gente só tem fé quando a gente se sente confortável. Ou então a gente espera para pôr a nossa fé em ação no dia mau, no dia da angústia. Sabe aquele dia que está muito difícil? Aí a gente fala, não, agora eu tenho que agir em fé. Meu irmão, você tinha que ter vivido pela fé, manhã, tarde e noite. Porque é um estilo de vida. Olha o que diz Hebreus 11,
versículo 33. Hebreus 11, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Olha o que homens e mulheres fizeram pela fé. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha que coisa linda que se faz pela fé. Versículo 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Essas pessoas morreram pela fé. Foram cerrados ao meio pela fé. Então, se eu penso que a minha fé em Deus é a fé de um Deus que está numa lâmpada mágica, que tem que atender os meus desejos, então eu vou para o culto todo domingo, porque eu quero que Deus responda as minhas orações. Cuidado, se você não está diluindo a sua fé nos seus próprios desejos. A Bíblia fala que homens pela fé foram mortos, açoitados, cerrados ao meio, tentados, apedrejados. Pela fé. Sabe outro momento que a gente vê que a nossa fé está sendo diluída? Quando nós adaptamos a nossa fé a filosofias e tradições humanas. Quando nós tentamos customizar a fé em filosofias e tradições humanas. E por isso que Paulo já está dizendo em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Paulo já está alertando, Colossenses 2, 8. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Cuidado, porque filosofias e tradições humanas vão tentar se misturar à fé genuína que você precisa ter em Deus. A tentativa de encaixar a minha fé num pensamento materialista, a minha fé num pensamento socialista, num pensamento feminista, num pensamento humanista, é quando a gente tenta misturar a nossa fé com algo que nos dê conforto. Quando a gente concorda com uma filosofia, mas discorda da palavra de Deus, a gente está diluindo a nossa fé. E é por isso que Agostinho de Hipona vai dizer: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Se você só crê naquilo que você gosta no Evangelho, você não crê no Evangelho, você crê em si mesmo. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Estão com uma cara assim... Tá tudo bem? Será que a nossa fé está diluída no pecado? Será que a gente está diluindo a nossa fé nas tradições humanas? E a gente não está conseguindo ter uma fé genuína em Cristo Jesus? Eu preciso questionar isso. Porque uma fé sem obras ela é morta. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente não está vivendo tudo que a gente tinha que viver como nação, como cidade, como sociedade. Porque talvez a nossa fé foi misturada com alguma coisa. E a gente não consegue vivê-la genuinamente. Então, pastora, me conta, como que precisa ser a minha fé? Como deve ser a minha fé? Primeiro, a minha fé precisa ser genuína. Repete comigo isso, genuína. Genuína, isso. A minha fé precisa ser pura, sem mistura. A minha fé não pode ser adulterada. E essa fé genuína, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que tem entrado em seus ouvidos.
Uma fé de verdade, ela é genuína, ela é pura. É uma fé que acredita em tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que é a verdade. É a verdade, eu vou viver pelo que a Bíblia está dizendo. A despeito da cultura. Ah, mas culturalmente não. Quem é cultura perto das Escrituras? Que é a minha tradição familiar perto do que a Bíblia está dizendo? Então, uma fé verdadeira, ela precisa ser genuína. E para ela ser genuína, ela precisa ser um resultado do ouvir a palavra, do ler a palavra. E não pode ser um resultado simplesmente das experiências que eu tenho. A minha fé genuína, ela precisa vir da palavra e não do testemunho que eu ouvi do outro irmão. Precisa ser da palavra. Salmos 3:5. Põe aqui na tela para mim, por favor. Leiam para mim, por gentileza. Salmos 3:5. Eu me deitei e dormi. E eu acordei por quê? Sabe o que significa isso? Quem medita na palavra de dia sabe o resultado da palavra de noite. Quem medita na palavra de dia sabe o resultado da palavra à noite. Entenda a noite não só como essa noite que você vai deitar e dormir. Mas existem períodos na nossa vida que são noite. Existem momentos na nossa vida que está escuro. Que está gelado. É ou não é? Ou é só na minha que é assim? Só que se eu meditei na palavra durante o dia, se quando tudo estava bem, eu me apliquei em ouvir, em conhecer, em me satisfazer no Senhor, em ouvir a palavra, em aprender da palavra, em estar sentado ouvindo e aprendendo, a hora que a noite chegar, a hora que a noite chegar, eu vou viver o resultado da palavra que eu ouvi de dia. Que eu ouvi de dia, que eu me dediquei de dia. E isso é uma fé genuína. Porque é a fé que te sustenta naquele momento na sua vida que você pensou, eu não ia aguentar. Sabe aquele momento da nossa vida que você fala assim, não vou suportar. E quando você vê, você passou por ele, olha para trás, ele ficou lá. Como eu aguentei? A palavra que me sustentou de dia. A palavra é o material que forma a sua fé. O acúmulo da palavra de Deus vai formando a sua fé, vai amadurecendo a sua fé. E a noite vem. E é por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite. Ou seja, na vida cristã, gente, não é só risadinha, festa e alegria. Vai ter choro e ele pode durar uma noite. Mas pela manhã vem a alegria. Então, quem medita na palavra de dia, vive o resultado dela na noite. Eu não sei o que eu vou enfrentar, não sei o que você ainda vai enfrentar na sua vida. Só que o que vai te manter de pé é a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Você precisa cultivar isso durante o dia. Amém? Como deve ser essa fé? Ela precisa ser genuína, mas ela também precisa ser operante. O que é uma fé operante? É uma fé que não vacila. É uma fé que produz resultados. É uma fé praticada. Não é só um discurso. É quando eu começo a agir de acordo com a fé que eu tenho em Jesus. É quando eu começo a liberar através das minhas palavras a fé que eu tenho em Jesus. É quando eu me deparo com uma enfermidade e me lembro, porque a palavra formou essa fé no meu coração, que a enfermidade e o pecado foi tratado na cruz. Porque na cruz ele verdadeiramente levou sobre si o meu pecado, as minhas dores, a minha iniquidade. Então eu me lembro disso e eu posso abrir a minha boca em fé e declarar cura. Eu posso abrir minha boca em fé e liberar essa fé através das minhas palavras. Eu posso ter uma fé operante quando através das minhas ações, mesmo que custe caro, eu estou mostrando obras. Eu estou correspondendo à fé que eu estou professando. Quando é aquele momento que eu preciso mentir ou ser prejudicado, sabe quando a gente tem essa escolha? Ou você conta mentira, ou você vai se dar mal. Aí eu, a qualquer custo, eu posso ser prejudicado, mas eu não vou negar minha fé num Deus que é a verdade. É uma fé operante, é uma fé liberada,
em palavras e em ações, mesmo que isso me custe muito, mesmo que isso custe caro para mim, eu vou andar de acordo com essa fé, uma fé operante, uma fé que produz resultados. Uma fé que pode ser vista, não só para a operação de milagres, sinais e maravilhas, mas é quando a gente pode olhar para alguém que está passando por uma situação muitíssimo difícil e ela não deixou de abrir a boca e louvar e agradecer ao Senhor. Isso é uma fé operante. Uma fé que opera apesar das situações. Essa fé, ela é fruto de uma fé genuína. A fé que vem pela palavra de Deus. E por último, essa fé precisa ser aprovada. Essa fé precisa ser genuína, operante e aprovada. Vamos pensar em aprovada e provada, porque você aprovar alguém, você tem que provar, não é? Para você ser aprovado numa prova, você tem que passar pela prova. A nossa fé vai ser provada. Amém. Desculpa se essa palavra não está te enchendo de inspiração, entusiasmo, mas eu preciso dizer que a nossa fé ela vai ser provada, para que ela seja aprovada. Para que não haja então resquícios de diluição, de mistura na nossa fé. Para que a gente avalie a motivação do nosso coração. Eu sirvo a Deus porque Ele merece o meu serviço, porque eu conheço esse Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, eu sou fiel a Deus, porque Ele é Deus, a despeito se Ele faz o que eu quero ou não. Ela vai ser aprovada. Então a nossa fé precisa ser genuína, precisa ser operante e precisa ser aprovada. 1978, na União Soviética, em uma igreja clandestina. Existem muitas igrejas até hoje, né, escondidas na Rússia, naqueles países, né, que são perseguidos. Existe uma história que conta que em 1978, enquanto uma igreja clandestina estava reunida, escondida, mas adorando a Deus, levantando as suas mãos, cantando uma canção para Jesus. Nesse momento, soldados invadiram essa igreja com seus rifles, com suas armas. Eles eram do exército soviético. E eles invadem o local da reunião com muita selvageria. A igreja ficou assustada, porque imagina, enquanto a gente cantava aqui, de repente chega um monte de homem com fuzil, com arma. Como é que eles nos encontraram aqui? E um deles disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão adorando um Deus imaginário? Vocês estão adorando um Deus que não existe? Porque vocês estão aqui reunidos cantando? Todo mundo ficou muito assustado. Todo mundo ficou com medo de que fossem levados para a prisão por estarem confessando a sua fé em Jesus. Mas o que ia acontecer era muito pior do que ser levado para a prisão. De repente o soldado do comando, ele grita, ele fala assim: todos aqueles que são fiéis a Deus, todos aqueles que expressam fé e fidelidade nesse Deus, fique de pé do lado direito da igreja. Porque se você professar sua fé nesse Deus, você vai morrer. Se você confirmar a sua fé nesse Deus invisível e imaginário, vocês vão morrer hoje. Mas os que negarem a sua fé nesse Deus vão ser livres. Então vamos lá. Os que professam e confirmam a sua fé nesse Deus, vêm para a direita. E os que vão negar a sua fé, vêm para a esquerda. Porque vocês serão livres. 5 minutos atrás, eles estavam todos entoando louvor e adoração ao Senhor. E agora eles estão numa situação de vida e morte. Entra nessa história. Pensa comigo como isso é difícil. Muita gente, ou a maioria, se levantou e foi para a esquerda. Alguns levantaram e foram para a direita enquanto faziam suas orações silenciosamente. As suas últimas orações. As famílias foram separadas ali. Porque às vezes o pai ali talvez, não, eu não vou negar minha fé. Mas a mãe falou, não, eu tenho que criar meus filhos. Então vai um para a direita, um para a esquerda. Gente, pensa que pressão é essa? A gente não sabe, né? A gente não tem noção disso.
Quando eles terminaram de se dividir, um dos soldados falou: agora pronto. Pessoal da esquerda, pode sair. Vocês estão livres. Vocês negaram a sua fé no seu Deus. Os irmãos da esquerda, com a cabeça baixa e envergonhados, deixaram aquele salão. Enquanto os irmãos da direita faziam orações silenciosas. Mas quando todos os irmãos da esquerda, que negaram a sua fé em Jesus, saíram do salão, os soldados soviéticos olharam para os irmãos da direita e falaram: nós também somos cristãos. Queríamos adorar a Deus sem hipocrisia. Vamos continuar o culto. Como está a nossa fé? Qual é o nível de fidelidade que a gente tem ao Senhor? Eu falo isso com muito temor. Porque tá tudo misturado, né? Quem é crente, quem é réplica de cristão, né? Porque cristão é alguém que é um mini Cristo. Mas tem as réplicas que não são cristão coisa nenhuma. Quem é você nisso? Os fiéis e os infiéis. Quem somos nós? Convertidos ou convencidos? A gente se mistura na multidão. Mas eu preciso dizer para você com muito temor que está chegando a hora da verdade. E quem não for de verdade não vai suportar a verdade. Meus irmãos, nossa fé vai ser provada de várias formas. Hoje nós não sofremos nenhum tipo de perseguição. Mas será que nós estamos prontos a viver e morrer pela fé? Eu preciso de disposição para viver pela fé e para morrer. Abacuque 2,4 diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O justo viverá pela fé. E eu preciso entender que essa minha fé vai me fazer viver, mas se precisar morrer, ela não pode estar diluída. Quem não é de verdade não vai suportar a verdade. Eu preciso que você sonde o seu coração para entender o nível de fé que tem em você. Se é uma fé operante, genuína, se é uma fé que é capaz de ser aprovada e aprovada, no sentido de que se precisar morrer, você vai morrer pelo Evangelho. Ou uma fé diluída? Qual é a fé que o Senhor encontra em nós nessa noite? E para terminar, eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 2, do 11 ao 13. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele é um Deus imutável. Ele não muda diante da nossa infidelidade. Ele não muda diante dos nossos pecados. Isso é segurança para nós. Nós servimos a um Deus que não muda. Se nós o negarmos diante dos homens, Ele vai nos negar também diante de Deus. Nós precisamos escolher se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é aprovada, se a nossa fé é operante, ou se a nossa fé está diluída em alguma coisa para buscar solução e não a verdade. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.